As redes sociais adventistas ficaram agitadas nos últimos dias. Estavam todos discutindo sobre qual é a música que agrada a Deus. A polêmica começou depois que um grupo musical supostamente adventista gravou um samba e publicou o clipe na internet. E todos que assistiram ficaram sensibilizados, manifestaram uma rejeição. Mas o que é isso? Agora vão introduzir o samba na igreja. Daqui uns dias, os nossos jovens estarão em rodas de pagode. Onde isso vai parar? Alguém faça alguma coisa. Eu fiquei também um tanto quanto surpreso, não pelo pagode ou pelo samba em si, mas pela reação das pessoas. Porque toda essa rejeição ao samba me parece preconceito. Tiago, mas você apoia o samba para ser utilizado na igreja? E eu pergunto a você, meu amigo, por que não? Nos últimos anos, nos últimos 10, 20 ou 30 anos, temos presenciado os mais diversos grupos musicais adventistas produzirem músicas nos mais diversos estilos musicais. E essas músicas foram largamente distribuídas e são utilizadas e cantadas pela congregação em muitas das igrejas adventistas, e ninguém acha ruim. Estilos como rock, pop rock, soul, jazz, MPB, bossa nova, reggae e até mesmo forró são utilizados por muitos cristãos adventistas em suas igrejas, mas apenas o samba e o pagode é que estão sofrendo críticas. Então, sejamos coerentes. Se podemos utilizar todos esses estilos, por que também não utilizar o samba? Aliás, por que também não utilizar o heavy metal, o hip hop ou o funk? Apenas trocando a letra de uma letra mundana para uma letra cristã, poderíamos utilizar todos esses ritmos. Precisamos ser coerentes. Coerência, tu és uma joia. A explicação que eu vejo para esse fenômeno social, e não para os motivos bíblicos, é que o gosto pessoal está determinando a escolha da música. Então, as pessoas que gostam de rock, ouvem rock, as que gostam de samba, ouvem samba, mas como o rock, a MPB, o pop rock, eles já estão mais palatáveis para os cristãos adventistas, não há muito problema em grupos musicais gravarem esses estilos. Agora vem um grupo e grava um samba e todos ficam com as orelhas em pé. Mas o que é isso? A questão é que não podemos deixar o nosso gosto pessoal nortear as nossas escolhas sobre música. Todas as vezes que o gosto pessoal foi o critério para alguma coisa na Bíblia, contrário a um assim diz o Senhor, a história não acabou bem. Caim e Abel. Caim ofereceu frutas. Os filhos de Arão ofereceram outro fogo. Jonas não queria pregar em Nínive e fugiu. As histórias não terminam bem quando o nosso gosto pessoal é critério para alguma coisa. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, não estamos sem esperança. Muitos irmãos não possuem conceitos definidos sobre música, sobre princípios de música. Eles até têm uma sensibilidade do certo e do errado, mas isso não está muito firme. Eu quero lhe dar uma palavra de esperança. A nossa igreja possui princípios definidos. Nós não fomos deixados no escuro. Os nossos líderes fiéis nos deixaram instruções sobre a música correta. E eu vou ler aqui o Manual da Igreja, a página 154. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar e nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, do rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. Então isso aqui está lá no Manual da Igreja, que é votado a nível mundial. Outro dia alguém pensou que o manual era só do Brasil, né? O só da nossa associação. Não, o manual ele é votado pelos representantes da igreja de todos os lugares do mundo e por isso ele tem um caráter de oficial e deveria ser aplicado. Agora, a nossa associação geral lá nos Estados Unidos, os nossos líderes fiéis, também publicaram um documento específico sobre música. Eu vou ler alguns trechos. Certas formas de música, como o jazz, o rock e outras formas híbridas semelhantes, são consideradas pela igreja como incompatíveis com estes princípios. Talvez, meu amigo, você nunca tenha ouvido falar sobre isso e meu papel apenas é lhe trazer a informação. Eu não quero mal a ninguém, eu não quero julgar a ninguém, mas eu quero dizer que nós como igreja verdadeira, povo remanescente da profecia do Apocalipse, temos diretrizes e nessas diretrizes todos os ritmos, rock, jazz e formas híbridas que possuem a mesma estrutura não devem ser utilizadas. Veja mais à frente. Os jovens tendem a identificar-se intimamente com a música jovem contemporânea. O desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, onde ela se encontra,
leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. Em todos estes estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou batida. Então nós temos um elemento de natureza objetiva para entender quais são as músicas de que este documento está falando. São aquelas músicas que enfatizam os tempos 2 e 4 das músicas, né? Os compassos geralmente possuem 4 tempos, então as que enfatizam o tempo 1, aliás, o tempo 1 e o tempo 3, elas são músicas aceitáveis. As que enfatizam o tempo 2 e o tempo 4 são músicas que têm a mesma estrutura do rock, do jazz e do samba. Então, no rock, eu utilizo a caixa para enfatizar os tempos 2 e 4. No samba, eu utilizo o contrabaixo. Em ambos os estilos, eu estou deslocando o tempo forte natural, que é o tempo ímpar, é o tempo 1, e eu estou dando a ênfase no tempo 2, que é um tempo naturalmente fraco. Eu tenho então uma batida no contratempo, uma batida reversa, um backbeat. Então, quando um tempo naturalmente forte, que é o tempo 1, não recebe a ênfase musical, e ali você transfere essa ênfase para um tempo naturalmente fraco, o tempo 2, você gera um descompasso, um desequilíbrio, e é justamente isso que produz o efeito dançante que vemos em todos esses estilos. E a igreja nos orienta a não utilizar esses estilos de música, pois todos eles possuem essa mesma estrutura musical. É algo de natureza objetiva. Antes que alguém questione, eu sou músico, estudo música desde os 7 anos de idade, a minha formação principal é em piano, mas também conheço de harmonia, de composição, também toco múltiplos instrumentos. Então tenho propriedade para falar sobre música. O ritmo ou a batida trazem os maiores problemas. Todos esses estilos, rock, jazz, pop, forró, reggae, hip hop, funk, né, e samba, eles possuem um elemento comum, que é a ênfase nos tempos 2 e 4, ao passo que a música sacra possui a ênfase nos tempos 1 e 3. Muito fácil de memorizar. Música sacra possui as ênfases nos tempos ímpares e a música que é questionável possui a ênfase nos tempos pares. Devemos tomar cuidado com os ritmos e batidas que enfatizam os tempos pares das músicas, quer seja no samba ou quer seja no rock. De todos os elementos musicais, é o ritmo que provoca a mais forte reação física. Os maiores êxitos de Satanás são frequentemente obtidos pelo seu apelo à natureza física, demonstrando o atilado conhecimento dos perigos que há neste apelo à juventude. Ellen White afirmou: eles têm ouvido aguçado para a música e Satanás sabe que órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Falta o anseio espiritual do coração em busca de conhecimento divino e de conhecimento na graça. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 496. Satanás sabe como trabalhar com a fisiologia do nosso corpo utilizando essa estrutura rítmica. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se você diminuir o andamento, você vai ter um sambinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então Satanás ele trabalha com isso para estimular os órgãos do corpo das pessoas que ouvem esse estilo de música, principalmente jovens, para que eles não se interessem pela oração, pela leitura da Bíblia, por serem mais consagrados, por serem mais puros. Esta é uma forte indicação da maneira pela qual a música pode ser usada em direta oposição ao plano de Deus, mesmo que estejamos tentando alcançar os jovens para o Evangelho de Cristo, lá onde eles estão no mundo. Utilizamos a música de uma maneira completamente em oposição aos planos de Deus. Os já mencionados estilos de jazz, rock e outras formas híbridas semelhantes são notórios em criar reações sensuais nas multidões. Então, tantos pregadores dedicados em alertar os jovens sobre os perigos das paixões carnais, do vício secreto, da pornografia, dos namoros proibidos, tantos pais querendo criar os seus filhos no temor do Senhor, tantas mães orando porque os seus filhos estão deixando a igreja, tantos avós sofrendo e fazendo um trabalho para santificar os jovens. E quando nós os expomos a esses estilos, nós estamos corroborando com os esforços de Satanás em estimular a carne, em estimular as paixões baixas, as paixões sexuais, as paixões carnais. Enquanto os pregadores e pais estão oferecendo um bom material com uma mão, as músicas e esses estilos estão retirando a influência por outro lado.
considerará, é o que o documento votou, músicas como blues, jazz, o estilo rock e outras formas similares, como também o samba, como inimigas do desenvolvimento do caráter cristão, porque abrem a mente a pensamentos impuros e levam ao comportamento não santificado. Tais tipos de música têm uma direta relação com o comportamento permissivo da sociedade contemporânea. A distorção do ritmo, da melodia e da harmonia como empregados nestes gêneros de música e sua excessiva amplificação embotam a sensibilidade e finalmente destroem a apreciação por aquilo que é bom e santo. E eu me pergunto, depois de 2 ou 3 décadas de ritmos que não são apoiados por este documento, nem pelo Manual da Igreja, qual tem sido o resultado? Será que os nossos jovens estão mais espirituais, mais conhecedores da Bíblia? Ou será que eles estão perdendo a sua identidade? Eles estão se esquecendo da pureza, do amor a Cristo? Estão tão envolvidos em entretenimento, em atividades carnais? Qual tem sido o resultado? Me diga aí, o que você tem observado? Você acha que os jovens adventistas estão mais consagrados ou menos consagrados? Você acha que os adultos hoje possuem mais identidade bíblica adventista ou estão perdendo a sua identidade? Você acha que as pessoas estão procurando mais a igreja, mais se santificar, ou eles estão procurando mais os prazeres da carne, o estilo de vida mundano? O que você notou no adventismo nos últimos 20 ou 30 anos? Será que os estilos musicais empregados não são um fator preponderante nos rumos e nos ritmos que as coisas estão tomando? Eu deixo a pergunta para você responder. Mas deixo bem claro que a nossa amada e querida Igreja Adventista do Sétimo Dia não deixou as coisas livres, soltas, não nos deixou no escuro. Ela nos forneceu princípios claros e muito bem definidos e deveriam ser aplicados. Então, o apelo que eu faço a você, aliás, antes do meu apelo, eu mostro aqui este livro, A Adoração. É um livro muito bonito, é um livro com mais de 200 páginas, e ele custa R$1, né? Nós estamos ganhando dinheiro com isso, estamos, na verdade, subsidiando este livro para que o assunto da adoração seja disponível a todas as pessoas. Ele pode ser adquirido na editora luzdomundo.com.br. A adoração, o presente de Deus ao homem. Lá você vai ter muitas outras instruções também. Mas o que eu gostaria de enfatizar é o seguinte: quando Josué foi se despedir do povo, ele deixou a escolha com cada um. Vede quem vós adorareis, ou aos deuses dos povos que foram expulsos diante de vocês, ou ao Deus verdadeiro, ao Deus bíblico. E ele diz: eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Então, meu amigo, agora que você foi esclarecido, lembre-se que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Basta nós termos fé nas orientações recebidas pelos líderes fiéis de nossa igreja e procurarmos conciliar a nossa vida nessa direção. Se você quer ouvir rock, MPB, forró, reggae e até mesmo samba, você ouça, sabendo, estou dando aviso hoje, que daqui a poucos anos o samba não mais ocasionará rejeição, depois estarão discutindo o funk, o hip hop e por fim estaremos também utilizando o heavy metal, porque será o gosto que está direcionando as escolhas. Mas saiba que, segundo os documentos da nossa igreja, esses estilos musicais são inimigos do caráter cristão e eles estão produzindo esse comportamento permissivo na sociedade atual. Se você quer ouvir essas músicas, a escolha é sua. Eu e a minha casa ouviremos cânticos e hinos espirituais, conforme nos orientou o apóstolo Paulo. Vocês adorem quem vocês desejarem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Este também é o meu desejo para todos vocês. Que o Eterno os abençoe.